Hoje vamos conhecer a história de uma das principais marcas do mundo da música. Vamos a factos e curiosidades da Roland. Olá, sou o Luís Alberto e este é o canal da Egitana. Sejam bem-vindos. Hoje com um vídeo diferente. Vamos conhecer uma das muitas marcas da nossa casa. A Roland foi fundada em 1972, por isso conta à data de hoje com 49 anos, quase meio século de história. Foi fundada por Ikutaro Kakehashi a 18 de abril de 1972, na cidade de Osaka, no Japão, com pontos de venda, obviamente em Osaka e também em Tóquio. Ao contrário da concorrência da altura, Ikutaro Kakehashi quis fazer instrumentos para amadores e entusiastas da música e, além disso, tinha como público-alvo outros países que não apenas o Japão. Ou seja, ao mesmo tempo que ele pensava pequeno, pensava também com ambição. E por isso o nome Roland, até porque Roland é um nome muito mais mundial, digamos. Conclusão, essa ambição trouxe um crescimento exponencial à marca logo nos primeiros anos de vida. Fosse por músicos profissionais, fosse por músicos amadores e, além disso, foi provavelmente a marca que mais influenciou a música eletrónica em todo o mundo. Vamos começar, mas antes fica já aqui a primeira linha desta história, nesta timeline. A Egitana trabalha com a Roland em Portugal há 35 anos. 35 anos, já vão alguns, mas venham muitos mais e desde já um pedido da nossa parte, subscrevam o canal, ativem o sininho para nos apoiar aqui no YouTube e não se esqueçam, acima de tudo, de visitar o nosso site em www.egitana.pt. Hoje até acrescento egitana.pt/Roland. Voltando à Roland, o primeiro produto de sempre foi uma caixa de ritmos chamada Rhythm 77. Mas apesar de ter sido este o primeiro produto de sempre da Roland, era no fundo uma versão atualizada do Rhythm Ace, um produto da antiga companhia de Ikutaro Kakehashi, a Ace Electronic Industry ou Ace Tone, e além dessa Rhythm 77, que era conhecida como TR-77, ainda no ano de 72, ou seja, logo no primeiro ano, lançaram a TR-55 e a TR-33, todas caixas de ritmos. Não vamos obviamente nomear todos os produtos da Roland aqui neste vídeo, mas vamos destacar obviamente as inovações e as mudanças que a Roland trouxe ao mundo da música e aos músicos em si. Logo no ano seguinte, em 73, a Roland lançou um sintetizador que, por sinal, foi o primeiro sintetizador da marca e, simultaneamente, o primeiro sintetizador compacto alguma vez feito no Japão, o SH-1000. Parecia um teclado completamente normal, mas era no fundo um sintetizador com 10 samples de som já na altura, que eram obviamente programáveis e personalizáveis. E tinha efeitos como white noise, octaver, transpositor, osciladores de frequências, enfim. Para a altura, a Roland fazia sucesso atrás de sucesso e de uma influência indiscutível. Logo a seguir a este SH-1000 surgiu o SH-3, mais um sintetizador, e ainda neste ano, 1973, nasce a Meg Electronic Corporation. E o que é a Meg? Nada mais nada menos a marca que viria a dar origem à Boss. Ou seja, nasce a Boss em 73. Mudou de nome porque Meg era um nome de rapariga e então mudou para Boss. Já agora esta segunda marca, a Meg, nasceu porque Ikutaro Kakehashi foi buscar grande parte do staff da Ace para a empresa da Roland, mas como não havia espaço para todos, criou-se uma nova marca, Meg, que depois viria a dar origem à Boss. Em 1974, a Roland lança o EP30, o primeiro piano eletrónico do mundo com teclas sensíveis ao toque, e é lançado um dos produtos-chave da Roland. Mais um, aliás, até porque conseguimos nos aperceber rapidamente do sucesso e do crescimento da marca da Roland logo enquanto recém-nascida. Portanto, reparem, vamos agora em 74. Mas em 1974 surge o Space Echo, entre várias séries que se seguiram umas atrás de outras. O Space Echo trouxe ao mundo, numa máquina apenas, efeitos como chorus, reverb e, obviamente, delay. Foi um sucesso tremendo, de tal forma que permaneceu nos catálogos de produtos durante 16 anos consecutivos. É importante referir aqui um aspecto: este Space Echo foi muito bem acolhido por vocalistas, pianistas, que usavam sobretudo pianos digitais, e guitarristas, o que abre espaço para um novo mundo além das teclas. Assim, ainda em 1974 nasce mais uma lenda, o primeiro pré-amplificador de guitarra da Boss, o B100. Em 1975 nasce uma série de amplificadores, mesas de mistura e colunas, os JC Series, que ainda hoje se usam. Aliás, grande parte destes produtos
é preciso termos noção, ainda se encontram por aí. Apesar de raros, obviamente, ainda há quem os conserve e os use ativamente em palco. Portanto, estes JC são, por exemplo, mais uns, assim como eram as Revo, que eram simulações de Leslie. Leslie já agora é uma coluna rotativa que origina um som muito peculiar, mas não vamos aprofundar o que é a Leslie, porque não é isso que nos traz aqui. Hoje vamos falar apenas na Roland. De qualquer forma, a Roland apostou numa simulação que teve um enorme sucesso. Em 76 surge um mega sistema modular, o primeiro sintetizador com um sistema modular gigante que foi, aliás, encomendado e comprado por grandes empresas, como é, por exemplo, o caso da BBC. E ainda em 76, o primeiro pedal Chorus da Boss, o C1 Chorus Ensemble. Bem, e não vamos aqui de ano a ano, senão nunca mais saímos daqui, mas é importante referir os grandes marcos dos primeiros anos que ditam toda uma história de quase 50 anos. De qualquer forma, um ano depois, em 1977, surge algo interessantíssimo. Uma guitarra sintetizador. E o que era isto? Era uma guitarra em formato Les Paul que tinha incorporado um sistema eletrónico que atuava como sintetizador. Além disso, surgem nesse mesmo ano os 3 primeiros pedais compactos da Boss, com um design, aliás, que conhecemos até hoje. Podem ver nessas imagens. Nasce então o Overdrive, o Phaser e o Spectrum, respectivamente o OD1, PH1 e SP1. Em 78, ou seja, apenas 6 anos depois do nascimento da marca, a Roland estabelece uma parceria com venda nos Estados Unidos e em 1979 abre um armazém em Roterdão, na Holanda, como base para uma futura expansão de mercado para a Europa. Chegamos, entretanto, à década de 80 e se a Roland em poucos anos tinha feito um sucesso tremendo, um sucesso soberbo, a década de 80 foi literalmente um game changer. Há 2 grandes produtos logo nos primeiros 2 anos, a TR-808, uma caixa de ritmos lendária, que permitia, aliás, uma programação total de uma música completa, ganha um lugar direto no pódio. Esse e logo em 81, outro lugar de pódio, o Jupiter 8, um sintetizador polifónico que veio alterar para sempre o futuro dos sintetizadores. Mas o que veio alterar o mundo, sim, porque a Roland alterou o mundo da música literalmente, foi em 1983 o MIDI. A Roland veio permitir que o MIDI pudesse ser usado por várias marcas, em vários produtos, de vários modelos, ou seja, padronizou o MIDI. E isto porque era uma altura em que também as outras marcas combatiam na mesma linha e na mesma batalha, aliás, cada uma com o seu método, mas isto trazia dificuldades aos músicos, ou seja, se quisessem usar um sintetizador da Roland com um sistema modular de outra marca, uma caixa de ritmos ainda de outra marca e por aí, cada instrumento precisava da própria comunicação. Ora, o que é que a Roland veio fazer? Deu assim origem ao MIDI Standard, que hoje conhecemos, e contou na altura com o apoio da Yamaha, da Korg e da Sequential Circuits. MIDI já agora significa Musical Instruments Digital Interface e é, essencialmente, um meio de comunicação que permite ligar vários instrumentos ou vários aparelhos, computadores inclusive, e assim tocar, editar e gravar música e, como dissemos, veio ajudar os músicos a poder usar ao mesmo tempo diferentes produtos de diferentes modelos de diferentes marcas. Assim, em 1983 o mundo conheceu o primeiro sequenciador MIDI da Roland e o primeiro sintetizador também com suporte MIDI, também da Roland, obviamente, o JX3P, simultaneamente com o Jupiter 6 na altura. Ainda na década de 80 surgiu a primeira bateria eletrónica da Roland, a A-Drum, o primeiro piano digital baseado nos sintetizadores digitais, o RD1000, e ainda o primeiro sintetizador da Roland completamente digital, que fez sucesso por todo o mundo, desde músicos amadores que compravam para ter na altura em casa, aos músicos profissionais que usavam para grandes palcos. Só para termos noção do que foi o crescimento logo nestes quase 20 anos, a Roland terminava a década de 80 como a segunda maior empresa de Osaka no mercado de ações. Desde o início aos dias de hoje, a Roland, a par com a Boss obviamente, foi lançando sucesso atrás de sucesso e é ainda hoje uma empresa líder de mercado, atualmente em pianos digitais domésticos, baterias eletrónicas, amplificadores, efeitos, etc. Só para nomearmos alguns mais recentes, temos a linha de amplificadores Katana, um sucesso mundial, as baterias V-Drum, os efeitos Wasacraft para guitarra, enfim, basta percorrer um pouco o site para nos apercebermos das categorias todas
em que a Roland opera. Pianos, órgãos, sintetizadores, teclas, guitarra e baixo, baterias e percussão, produção musical, amplificadores, DJ, além do vídeo, onde também a Roland opera como marca consolidada, nomeadamente nos switchers de vídeo, nas mesas de mistura de vídeo e, por falar em vídeo já agora, é uma outra área que merece também ser explorada no site, a Roland Professional AV, switchers de vídeo, de streaming, gravadores portáteis, enfim, é pesquisar e são soluções atrás de soluções e já agora podemos dar uma vista de olhos no site também da Boss. Temos igualmente o mesmo layout, neste caso com pedais de efeitos, multi-efeitos, loop stations e aqui está já agora um claro exemplo de sucesso. A loop station da Boss é a loop station da Boss, ponto final. Ainda efeitos para voz, amplificadores, etc. No entanto, na história da Roland há mais uma submarca de sucesso, a V-Moda, que tem auscultadores de alta definição. E para quem não conhecer a V-Moda, pode aceder ao nosso site em gitana.pt e vejam os modelos V-Moda que temos no nosso site. Estamos a chegar ao fim deste vídeo, mas a história da Roland vai com certeza continuar. Aliás, inspire the enjoyment of creativity, be the best rather than the biggest e cooperative enthusiasm for all stakeholders. São os slogans desta marca. Numa última nota, a Roland Corporation é a empresa líder no mercado de instrumentos musicais eletrónicos e graças ao constante desenvolvimento e implementação de tecnologias inovadoras, como aliás sempre fizeram, como podemos dar conta, oferece produtos de alta qualidade e fiabilidade. Por isso, malta, pesquisem no nosso site em gitana.pt/Roland e vão logo dar aos produtos da Roland. O mesmo se aplica à Boss, gitana.pt/Boss. Amigos, muito obrigado por terem estado por aí, espero que tenham gostado e que tenham aprendido mais alguma coisa de cultura geral e de cultura musical. Comentem aí em baixo já agora se gostam deste tipo de conteúdo para que possamos trazer ainda mais aqui ao canal, para além das reviews e passatempos e tudo que trazemos aqui ao canal. Malta, muito obrigado por terem estado por aí, a Gitana por aqui, até já!